Eu me sinto privilegiado em todos os sentidos, sou um homem hétero, branco, privilégio econômico, então estar aqui fazendo o evento de abertura do Pacto pela Equidade Racial é mais um dos meus privilégios, estou muito contente mesmo pelo convite, super obrigado. E esse assunto, especificamente do pacto, ele acaba sendo uma confluência de duas coisas que me importam muito. Eu fundei minha empresa em 1993, quando eu tinha 20 para 21 anos. É um fundo de investimentos que, já naquela época, foi fundado com esse espírito ESG. Eu falo espírito porque esse acrônimo ESG não existia, embora, obviamente, os valores existissem. Então, faz 30 anos que, basicamente, eu trabalho com isso. A questão racial sempre foi uma questão, para mim, extremamente relevante. Eu sou judeu e, enfim, a questão de sofrimento de minorias e etc., tem muitos paralelos, então essa questão racial também foi sempre muito relevante para mim. Então, o pacto acabou juntando duas coisas para mim que são muito fundamentais na minha vida, eu estou muito feliz de poder contribuir. E eu, hoje, dando uma olhada um pouco até na programação, eu pensei, para a gente falar um pouquinho de uma maneira introdutória, trazer algumas reflexões para vocês, para que talvez esse dia seja aproveitado de uma maneira melhor. E essas reflexões que a gente vai fazer conjuntamente, talvez elas sejam mais bacanas ainda se elas forem feitas de maneira mútua, né? Não eu falando para vocês, mas nós chegando a algumas conclusões, pensamentos juntos, né? Porque, enfim, a gente vai ver que SG não tem nada de binário, SG é complexo, não existe dono da verdade. Tudo que eu falar para vocês aqui, vocês talvez podem concordar, outro discordar, e está todo mundo certo, todo mundo errado, e está tudo bem. SG acomoda múltiplas visões, né? Então, o que eu vou colocar para vocês é a minha maneira de enxergar essas questões, e eu acho que é importante, se a gente vai falar sobre algo que está florescendo agora, nascendo agora, que é esse movimento do Pacto pela Equidade Racial, que a gente está tratando de futuro, achei importante a gente começar pensando como que a gente chegou aqui, como que o assunto ESG chegou aqui, porque acho que só entendendo por que esse assunto chegou e da maneira que chegou, a gente vai conseguir entender como que a gente pode interagir com ele daqui em diante. E quando eu falo a palavra ESG, eu imagino que todos saibam que o acrônimo significa, em português, ambiental, social e de governança. Se eu pedisse para cada um de vocês, por 5 segundos, pensar nos temas que envolvem ESG, talvez vocês pensassem em temas diferentes entre si. Um vai pensar em mudança climática, outro vai pensar em diversidade, outro vai pensar em ética, uma série de questões. Mas, se vocês forem pensar bem, nenhum desses temas é novo. Nenhum. Todos os temas são bastante antigos. Só que essa discussão é nova. E acho que a gente deveria gastar um tempo para pensar por que a gente está discutindo agora temas que são velhos. Os temas não são novos. O que aconteceu para a gente estar discutindo agora temas que a gente já devia estar discutindo há muitos anos? E aí a gente vai perceber que essas discussões, sim, elas aconteciam, mas elas aconteciam por atores diferentes. Então, eu vou explicar um pouco da minha opinião, por que a gente chegou aqui. O que está acontecendo agora não são novas discussões, mas as mesmas discussões por novas pessoas. São atores diferentes trazendo essas questões para a sua mesa e levando em consideração questões que antes eles desconsideravam. Quem são esses atores fundamentais que estão dialogando sobre questões ESG nesse momento que não tratavam antes? Basicamente, a alta cúpula das empresas, estou falando de C-level, diretoria, presidência, conselhos e também o mercado financeiro. Esses, daí estou obviamente cometendo uma generalização aqui, não são todos, mas a grande maioria das empresas na sua alta direção não tratava de questões ESG de maneira estratégica até muito pouco tempo atrás. O mercado financeiro não só não tratava, como interditava esse debate. Quando eu, por exemplo, que sou do mercado financeiro, queria trazer há 5, 10, 15 anos atrás qualquer preocupação social ou ambiental, eu era automaticamente rotulado de tudo que você pode imaginar, menos de pertencente no mercado financeiro. Não era possível alguém no mercado financeiro falar sobre direitos humanos ou de meio ambiente. Era quase que excluído, né? Era uma separação muito clara.
Nas empresas, a área de sustentabilidade sempre existiu, a área de RH sempre existiu. Só que esses assuntos eram tratados de uma outra maneira, eram tratados como conformidade. Então, a grande parte das empresas entendiam que esses assuntos eram de adequações legais, ou eu vou fazer o mínimo necessário, ou vou fazer um pouquinho mais do que o mínimo necessário, e ponto. Não era visto como uma questão estratégica. Os presidentes ou conselhos das empresas não pautavam esses assuntos, e, portanto, esses assuntos tinham pouca visibilidade, pouco orçamento, pouco holofote, e realmente essas discussões, elas ficavam num nível muito mais operacional do que um nível estratégico. Mas alguma coisa aconteceu, né? Hoje não é assim. Hoje a gente vê várias empresas, menos do que eu gostaria e com menos profundidade do que eu gostaria, mas ao menos esse debate foi desinterditado no mercado financeiro e ele é um pouco mais presente no mundo corporativo. Ainda circunscrito a empresas grandes, infelizmente. Eu acho que as empresas grandes até têm a obrigação e responsabilidade de levar esse debate para toda a sua cadeia. Isso ainda não aconteceu, mas isso já está acontecendo. A gente já vê conselhos de administração, presidentes, diretorias, no mínimo preocupados com essas questões e trazendo essas questões para suas agendas. Por que isso está acontecendo? Né? E por que isso não acontecia há 5 ou 10 anos atrás e acontece agora, sendo que esses assuntos são antigos? E acho que entender isso é fundamental. E aí eu tenho algumas explicações para o que está acontecendo. A primeira é uma transição do capitalismo. Eu não vou querer me estender muito aqui sobre isso, vou falar rapidamente, a gente nem vai ter tempo, acho que nem esse é o ponto principal. Mas a gente sai dos anos 90, talvez é o período de maior expressão daquele capitalismo mais hostil, em que empresas tomavam decisões para beneficiar elas próprias, né, seus acionistas, e não tinha nenhum olhar para os seus stakeholders, nessas partes interessadas, e cada empresa pensava em maximizar seu lucro, até aí tudo bem, mas tirando o valor dos seus stakeholders para passar para si. Então, as empresas falam, bom, se eu conseguir tirar o máximo de dinheiro do meu fornecedor, melhor para mim. Se eu tirar dinheiro do meu cliente, melhor para mim. Então, eu não preciso entregar qualidade, não preciso entregar nível de serviço alto. Quanto mais eu economizar, mais eu tenho, menos ele tem, e tudo bem. O colaborador é a mesma coisa, o meio ambiente é a mesma coisa, o governo é a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, empresas eram geridas exatamente dessa forma. O stakeholder, as partes interessadas, não eram colocadas no centro das decisões. E algumas empresas, nessa trajetória de 30 anos, começaram a entender que, se elas quisessem ser perenes, elas não poderiam serem geridas dessa forma. Porque se eu, por exemplo, quebro o meu fornecedor, eu vou ter um problema. Se eu estou crescendo, o meu fornecedor precisa me acompanhar, precisa acompanhar meu ritmo de crescimento. Senão eu vou ter que achar um outro, certificar um outro, etc. Vai me dar problema. Se eu tenho na minha empresa uma máquina de moer gente, daqui a pouco eu vou estar gastando mais dinheiro com recrutamento, seleção, treinamento, a produtividade cai e assim sucessivamente. Então, algumas empresas começaram a perceber que não dava para olhar só para o seu próprio umbigo, começaram a contemplar os stakeholders nos processos decisórios, mudaram ou começaram a mudar a sua maneira de gestão. E, paradoxalmente, ao contemplar todos, o lucro aumentou ao invés de diminuir. Poderia-se imaginar que, ao deixar um pouco de resultado na mesa de cada um dos stakeholders, você reduziria o seu resultado, e não é isso que aconteceu, aumentou, né? Então, esse processo ele vem acontecendo, e como toda mudança de sistema econômico, ela leva décadas, muitas décadas. A gente está aqui no meio desse processo, esse é o processo disforme, em algumas geografias avança mais, outras geografias avança menos, em alguns setores mais, outros menos, mas os exemplos bem-sucedidos inspiram outros, e assim sucessivamente. Então, a gente está no meio desse processo. E, portanto, a gente pode, hipoteticamente, imaginar que o debate ESG, se tivesse acontecido nos anos 90, ele não teria acontecido. Porque não existia esse olhar para o stakeholder. Neste momento, ele existe. A segunda razão pela qual eu acho que esse debate agora ele é mais presente, mais rico, é a percepção do senso de urgência para várias questões. A mudança climática é muito clara. A gente vê
nos jornais todos os dias, em manifestações da imprensa, e etc., 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 em várias, até ambiente regulatório vem mudando, etc., mas questão social também. A gente tem uma inequidade social gritante, a gente tem uma inequidade racial gritante, e esse é um barril de pólvora, todos aqui nós sabemos, e essa percepção começa a aumentar. Então, na medida em que as pessoas começam a entender que é insustentável levar adiante o status atual, muitos líderes empresariais começam a entender o tamanho da sua responsabilidade e esse assunto passa a ter algum tipo de escuta. Acho que a terceira razão pela qual a gente passa por tudo isso agora é o surgimento de uma nova geração, a geração Z, que é muito mais conectada nos valores ESG do que a minha geração, por exemplo. Minha geração é desconectada. Minha geração não quer saber se houve crueldade animal para o abate daquela bovino que ele está comendo. Não quer saber se a roupa que usa foi feita a partir de trabalho infantil análogo à escravidão. Não interessa. Não é item de curiosidade se a empresa é racista, antirracista, homofóbica, anti-homofóbica. Não é fruto de curiosidade das pessoas, em geral, da minha geração, infelizmente. Da nova geração é. E enquanto essa geração, enfim, está ganhando um pouco mais de voz, seja via rede social, seja via consumo, né, cada vez mais entrando no mercado de consumo, vai entrando em lideranças públicas, vai entrando nas empresas, etc., as empresas também têm que olhar para essas pessoas, porque estão, enfim, dialogando com consumidores, tentando atrair e reter talento para suas empresas, as próprias pessoas aí começam ali suas carreiras dentro das companhias e se indignam com determinadas atitudes e as coisas vão mudando. E eu acho que também existe uma quarta razão para que explica tudo isso, esse fenômeno, que é um momento de polarização no mundo inteiro, que a gente vive no Brasil, infelizmente, similar, o que pode mudar em intensidade, mas várias outras geografias a gente vê uma polarização política. E eu não quero jogar o assunto para questões políticas, não é esse o ponto, mas quando um espectro ideológico começa a tratar mal itens de direitos humanos ou de meio ambiente, o outro espectro ideológico faz questão de ser mais vocal na defesa dos seus valores. Então, se a gente tivesse uma neutralidade política, provavelmente ninguém estaria fazendo defesas tão contundentes destes valores. No momento que a gente tem um grupo atacando determinados pontos, o outro grupo vem defender esses valores de maneira mais vocal. Isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, não é diferente aqui, enfim. E eu acho que tudo isso dá um contexto muito grande para que o ESG ele surgisse. Não como assunto, mas sim como atores, né? Esses atores passam a dialogar sobre questões de ESG. O único problema de tudo isso é que o ESG, para essas pessoas, ele não surgiu de forma progressiva, ele surgiu de forma praticamente espontânea. E quando a gente fala sobre os pilares do ESG, que se você retorcer, basicamente a gente está falando de direitos humanos, meio ambiente e ética, são questões complexas, são questões nada cartesianas, são questões profundas, densas, não são de fácil solução. Não é colocar numa planilha Excel, mudar uma célula e resolveu. Enfim, elas demandam muita discussão, muito debate, e como eu falei, não há certo e errado, tem uma série de multiplicidade de visões, etc. Bom, e aí a gente tem um problema, porque você tem atores que nunca dialogaram com o assunto, nunca debateram o assunto, tinha uma distância muito grande em relação ao assunto, então se criou um hiato de conhecimento muito grande por décadas e, de repente, esses mesmos atores têm que dar respostas imediatas para questões complexas. Como que eles fazem isso? Não dá, né? Se alguém me perguntar hoje para falar sobre medicina, não tem nada de medicina. Eu vou ter que prestar um vestibular, fazer uma faculdade de 6 anos, fazer mais 2 anos de residência, e mesmo assim, humildemente, eu vou conseguir dar talvez alguma opinião sobre medicina. Como que, de repente, líderes empresariais, mercado financeiro, etc. e tal, vão dar respostas sobre temas tão complexos de uma hora para outra. E
como não é possível fazer isso, o que acabou acontecendo são dois fenômenos. O primeiro é de reducionismo. Então, se existe uma gama enorme de assuntos que o ESG trata, e eu não consigo lidar com essa gama enorme de assuntos, eu reduzo a quantidade de assuntos para poucos. Então, eu não sou mais obrigado a falar sobre biodiversidade, água e etc., eu vou falar de mudança climática. E dentro de mudança climática, eu falo de emissões de carbono e está tudo bem. Só que eu digo para todo mundo que eu estou falando sobre o meio ambiente. Não é que eu digo que eu estou mentindo. É a minha percepção é que eu estou falando sobre o meio ambiente. Quando, na verdade, eu estou falando sobre uma pequena parte de um pequeno aspecto de meio ambiente. Com a questão social, acontece a mesma coisa. A gente podia estar falando sobre acidentes no trabalho, a gente podia estar falando sobre meritocracia e a falácia da meritocracia, a gente podia estar falando sobre proteção de dados, podia estar falando sobre inequidade social. Não, a gente fala sobre diversidade. E dentro de diversidade, basicamente, se fala do recorte de gênero. Pouco se fala dos outros recortes. E aí, grande parte dos líderes empresariais acham que estão tratando do S, quando estão tratando, na verdade, de D, né, de diversidade, e mesmo assim um D minúsculo, porque está falando de um aspecto da diversidade. Mas o entendimento do mercado, né, e quando eu falo mercado, eu estou me referindo tanto ao mercado financeiro quanto ao mundo corporativo, o entendimento é que agora estamos falando de questões socioambientais, quando na verdade não estão de fato, estão falando sobre uma pequena parcela delas, né? Então, acho que este é uma primeira consequência importante para a gente levar em consideração, este reducionismo. O segundo aspecto importante que a gente tem que levar em consideração é que como isso, agora eu estou falando mais de Brasil, tá? Como isso surgiu quase que, entre aspas, espontaneamente no Brasil, a rota mais rápida foi importar as pautas. Então, a gente que mora num país que tem um monte de problemas específicos, importamos as pautas que estão sendo discutidas na Alemanha, na Holanda, no Canadá, e etc., 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 que não têm os mesmos problemas. E a questão não é nem estes países serem desenvolvidos e nós sermos subdesenvolvidos. O problema começa antes. A configuração de ambos é completamente diferente. Aqui a gente tem uma determinada biodiversidade, um determinado clima, lá tem outro. Aqui a gente tem 56% de negros, lá 2, 3, 13, é outra coisa. Aqui a gente tem a questão de indígenas, lá não tem, e assim sucessivamente. Mas quando a gente importa as pautas de fora, a gente desconsidera o doméstico. E ao desconsiderar o doméstico, especificamente num país que tem uma série de problemas sociais, a gente enfraquece demais o lado social. Então, a gente corre agora um risco que é meio paradoxal. O risco paradoxal é qual? A gente está saindo de uma situação em que as questões socioambientais eram ignoradas por uma situação que talvez as empresas e o mercado financeiro entendam que estão endereçando essas questões, mas a gente está desconsiderando aquilo que é mais relevante para um país como o nosso. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. É o segundo que mais mata entre o G20 em acidente de trabalho. É o mais racista, é o mais transfóbico, enfim, tem corrupção sistêmica, tem uma série de problemas que são brasileiros. E a gente precisaria, então, fazer discussões sobre um ESG à brasileira, uma tropicalização do ESG, e é por isso que me preocupa tanto a ascensão do ESG da maneira que foi, porque a gente corre o risco de, enfim, hipoteticamente, se o ESG reducionista e superficial e importado for comumente aceito pelas corporações, pelo mercado financeiro, será decretado que esse é o ESG correto, sob o risco de todos esses problemas que a gente tem, eles ficarem em segundo plano e não serem mais resolvidos. Porque no momento que talvez existisse a esperança de que o mercado financeiro e corporativo endereçasse essas questões, ela passa a deixar de existir, porque ela passa a entender que já é socialmente ou ambientalmente responsável e ignora os problemas que existem. Então, um outro paradoxo que eu queria
até escrevi um artigo sobre isso, depois, se for de interesse, eu compartilho, mas um outro paradoxo que existe, especificamente na questão de diversidade, que me assusta bastante, quando a gente pensa sobre diversidade, há uma série de recortes que a gente deveria levar em consideração. Quando a gente fala de equidade de gênero, é algo... de novo, não estou diminuindo a importância da pauta, muito pelo contrário, mas esse é um problema comum a todos os países do mundo. Todos os países têm metade de homens, metade de mulheres, 51%, 52%, 53%, é uma questão estatística, mas é um problema comum a todos. A questão racial não vai aparecer em todos os países, aparece aqui de uma maneira bastante relevante, mas não vai aparecer fora. Né? Mas a gente tem uma série de outras questões, a gente tem LGBTQIA+, a gente tem uma questão de etarismo, a gente tem questão de refugiados, a gente tem questão de pessoas com deficiência, a gente tem questões de indígenas e quilombolas, etc., 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 que correm um risco enorme. Por quê? Porque quando empresas começam, e o mercado financeiro também, começam a debater diversidade, e aí o foco absoluto, ou quase absoluto, na equidade de gênero, quando as empresas começam a endereçar essas questões, o mercado, a mídia e etc., batem palma e falam, vocês são uma empresa diversa. E aí, como a empresa já se sente como diversa, acaba o esforço, ou diminui o esforço em relação aos demais recortes. Então, aqueles recortes que já eram minorizados e já tinham pouquíssima visibilidade, eles passam a ser, entre aspas, nulos. A gente corre um sério risco em relação a isso, que o surgimento e o crescimento do ESG e o foco na pauta de diversidade vai acabar aumentando ou agravando o problema de certas minorias sociais. Enquanto a gente não trouxer um debate qualificado para as empresas e falar sobre interseccionalidade e falar sobre todos os recortes de diversidade, etc., nem mesmo o debate do D fica completo, quanto mais do S. Eu acho que o propósito do pacto que a gente está, enfim, aqui hoje, é trazer essa discussão, entender, né, que dentro de uma pirâmide social, as empresas, né, para a gente aqui talvez seja muito claro, para as empresas, elas precisam entender que no momento que elas endereçam uma questão de gênero, contratando mulheres brancas, elas estão agravando o problema das mulheres pretas. Né? Então, é paradoxal, mas na cabeça das empresas elas estão caminhando para frente, quando na verdade elas podem estar caminhando para trás. Então, qualificar esse debate e trazer essas perspectivas para aqueles que não estão lidando com o assunto é essencial, sob o risco de esse assunto ser percebido como resolvido, e aí a gente tem um problema seríssimo de como resolver lá na frente, quando a percepção já é que a missão já foi cumprida. É isso, eu queria abrir para debate. Super obrigado. Então, vamos aproveitar agora a participação do Fábio e trazer aqui as dúvidas. Eu vou provocar a primeira, Fábio, inclusive de um conjunto de empresas que já aderiram ao pacto e que nessas conversas de implementação do protocolo, meio de consenso, todas trazem a primeira questão. Como que as empresas que já atuam com a agenda ESG há algum tempo podem implementar a questão racial dentro desse contexto, dentro dessa pauta, sem criar um choque, uma ruptura com aquilo que já vinha sendo implementado e que era priorizado, como as questões de meio ambiente, carbono, agenda de carbono, enfim, como que a questão racial pode ser implementada de forma saudável, sem causar um grande impacto ou choque para esses colaboradores. O que é que você acha? Primeiro que as empresas imaginarem que isso pode causar um choque já é um problema em si. Né? Então, começa pelo letramento, porque isso não deveria ser um choque. Choque é não fazer. E eu acho que, então, reforço a minha questão anterior da necessidade de fazer esse debate mais qualificado, porque eu já participei, infelizmente, de várias conversas que foram muito difíceis para mim, de coisas que eu ouvi sobre, enfim, coisas, racismo reverso e todas essas questões. A gente vê esse assunto aparecendo de forma midiática, mas dentro das empresas, muitas vezes, quando a gente vai
trazer esse aspecto. Eu não estou falando só de empresas grandes, não. Tenho amigos empresários, pessoas que eu lido no dia a dia, e quando eu trago esse assunto, as pessoas entendem de uma forma completamente equivocada. Então, existe um problema cultural, existe um problema educacional. Você vê, por exemplo, a resistência que foi a questão de cotas em 2012. Enorme, não é? Enorme. Precisou 10 anos para que os resultados fossem publicados e os indicadores fossem excelentes, para talvez alguns começarem a se convencer da necessidade do programa de cotas. Mas vocês lembram em 2012 como foi difícil. E eu acho que a realidade não mudou. A gente não pode esquecer que a grande maioria das empresas ainda é gerida por pessoas da minha geração, homens, brancos, héteros, 50 anos, etc., que não entenderam ainda, eles talvez tenham entendido a necessidade de entrar nessa temática, mas não entenderam o tema e a complexidade dele. Então, eu acho que não tem jeito, tem que ser muita conversa mesmo. Esse letramento é extremamente necessário, e eu acho que, não necessariamente pelo constrangimento, mas a mensuração, né, esse senso dentro das empresas, eles acabam criando algum tipo de alerta. Talvez muitas empresas sequer tenham uma noção de... Enfim, na diretoria talvez seja fácil saber que a diretoria é toda branca, porque o presidente se encontra com os diretores, sei lá, hipoteticamente toda segunda-feira de manhã, mas talvez ele não tenha ideia de como é a gerência, a média gerência, a supervisão. E aí, de repente, ele vai começar a ver o senso e ver, poxa, lá no chãozão da fábrica, eu estou cheio de negros, mas aqui na supervisão, na média, quanto mais sobe a escala, menos... poxa, por que isso? E acho que essas reflexões elas precisam ser provocadas por nós. Já trazendo aqui uma colaboração da Deloise Bacelar, da Fundação Lema. Quais os principais incentivos que poderiam ser oferecidos para as altas lideranças brancas estarem abertas a essas ações estruturantes de equidade racial? Tem um pouco a ver com o que você falou agora, mas você entende algum outro direcionamento mais específico ou não? Eu acho que se a gente for para o caminho da reparação, por exemplo, infelizmente não é um caminho que vai funcionar neste momento. Eu tenho uma visão mais otimista, mais construtiva de que talvez, né, na troca de geração, esse seja que, na verdade, nada mais é do que uma questão de abordar o assunto através do viés de ética. No final das contas, a gente está falando sobre ética aqui, né? De direitos, de privilégios, enfim, de todas essas questões que vocês já conhecem. Mas, infelizmente, acho que essa argumentação, em larga escala, neste momento, ela vai ser pouco frutífera em boa parte das corporações. Porém, eu acho que é importante ser colocada, porque esse debate ele precisa começar em algum momento, sobre o risco de daqui a 10 anos a gente também, eu vir fazer uma mesma palestra daqui a 10 anos e falar, não, isso surgiu espontaneamente. Então, se eu estou criticando aqui os efeitos da espontaneidade, da falta de progressividade e das consequências e efeitos colaterais que isso traz, ainda que eu acho que seja infrutífero trazer esse aspecto ético para resolver o problema, eu acho que isso tem que ser feito. E aí, do ponto de vista do que é efetivo, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que recorrer às questões que são mais voltadas a business mesmo, né? E eu acho que é isso, e empresas diversas, e são fatos, né? Não são falácias, são fatos, mas acho que é muito mais do que isso. Então, empresas diversas decidem melhor, acho que tem papers que mostram um pouco isso, empresas diversas atraem e retêm talentos, vem aí uma nova geração saindo da faculdade que quer empresas antirracistas, o consumidor também, empresas têm se posicionado, dá para falar histórias da Nike, por exemplo, que já dialoga com essa questão já há muito tempo, tem exemplo, enfim, local também, Magalu e etc. E eu acho que mas está ficando cada vez mais claro para o consumidor mais jovem que não existe empresa que se posiciona e a neutra e a que não se posiciona. Existe a que se posiciona e a omissa, só isso.
Não existem 3, né? Não existe mais neutralidade. Então, o fato daquela empresa não ser antirracista, não fazer ações afirmativas, não trazer essa pauta de forma sistemática, ela vai perder negócio, né? Eu sei que é cínico falar dessa forma, mas, no final das contas, é menos consumidor, é menos valor de marca, é menos atração de talento e decisões piores. Eu acho que tem que ser por aí. Legal, obrigado. Uma pergunta da Ana Cristina, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Como implementar a política de equidade racial e gênero nos sistemas de uma forma mais efetiva? Observado que as últimas ocupações conquistadas até o momento não foram materializadas, não se consolidaram efetivamente. Você acredita que vou fazer uma provocação até levantando agora o Lucas, né? A implementação de um índice como que foi criado pela associação pode de fato consolidar, já que é uma métrica que pode ser acompanhada ou não? Eu acho que a métrica ajuda muito, até pelo constrangimento. Eu acho que empresas, elas, enfim, competem por várias questões, competem pelos investidores, competem por crédito, competem por vários aspectos, e eu acho que o índice ajuda muito nesse constrangimento público. Então, você estar abaixo do seu par, ou abaixo do setor, etc., cria a necessidade de você se mexer. Mas, no fundo, todas as empresas, independente do nosso índice, elas sabem a realidade, né? É só olhar para dentro. Então, as empresas que não olham para dentro, elas já estão cometendo um erro de gestão primário. E eu acho que tem uma questão que precisa ser muito difícil, né, para as empresas. Eu vou sair um pouco da questão da equidade racial, mas eu já volto. A transparência acaba sendo, muitas vezes, percebido pelas empresas como um inimigo. Porque se a empresa, de repente, ela detecta que ela tem ali um problema, como que ela vai lidar com esse problema? Ela vai transparecer esse problema ou ela vai ocultar esse problema, colocar isso para baixo do tapete? Quando a gente está falando de aspectos financeiros, ela não tem como ocultar. Se ela teve lucro, teve lucro. Se teve prejuízo. Se a venda caiu, ela vai ter que reportar. Mas se houve, por exemplo, uma sucessão de assédios morais ou sexuais dentro de uma empresa, se ela quiser colocar para baixo do tapete e não transparecer, ela pode, não tem nenhuma lei que obrigue ela a trazer isso. Se ela tiver uma empresa que é 100% branca, ela não é obrigada a falar nada disso. Então, tem muitas empresas que sabem o tamanho dos seus problemas e colocam isso para baixo do tapete. E a reflexão, ela é feita dentro das companhias. Poxa, se eu falar das minhas vulnerabilidades, vai ficar mal para mim. E eu entendo isso. Mas acho que as empresas, a gente devia provocá-las para elas pensarem de uma forma um pouco diferente. A Natura, por exemplo, no seu relatório anual, ela traz, de forma transparente, quantos aceites de suborno aconteceram dentro da Natura dos seus funcionários. Se eu não me engano, no último relatório de 23, 23 casos. Eu acho isso sensacional. Ela coloca ali o número e o que aconteceu com cada um deles. Foi demissão, foi treinamento, foi isso, foi aquilo. E ela está, na medida que ela traz ali a sua vulnerabilidade, ela diz também como ela está endereçando essas questões. A questão não é simplesmente dizer que tem funcionários corruptos, mas sim o que eu faço com eles. O Itaú, por exemplo, ele traz como, de forma transparente, o número de casos de assédio moral e sexual. Isso faz parte do relatório, eu não li o último, mas pelo menos no penúltimo estava lá, eu acredito que no último também. Isso faz parte da cultura do Itaú de ser transparente em relação a essas questões e também coloca como lida com isso. Então, acho que as empresas precisam entender. E aí, né, entendendo um pouquinho do lado das empresas, se viesse aqui alguém de outro planeta que não soubesse quem é a Natura, lesse o relatório e falasse, bom, essa empresa é a mais corrupta do Brasil, né? Afinal, tem tantos casos de corrupção interna, ela só é a mais transparente. Mas acho que a transparência faz com que gere ação. E acho que ainda que tenha uma empresa que seja 100% branca, de ponta a ponta, e se ela coloca isso vai criar um incômodo interno e metas e ações afirmativas e assim sucessivamente. Então, nós que estamos aqui nesse campo dessa luta para a equidade racial, a gente já sabe que a gente está saindo de uma situação muito ruim,
nesse momento. Não adianta a gente jogar pedra naqueles que estão no status ruim. A gente tem que jogar pedra naqueles que não fazem nada em relação a isso. Acho que esse é o ponto que a gente precisa entender. E, portanto, as empresas deveriam ser transparentes em relação a essas questões e trazerem, junto com a transparência, compromissos. E compromissos podem ser de muitas naturezas, podem ser, enfim, de investimento social, pode ser de campanhas de letramento, pode ser uma série de questões. Bom, o nosso querido Marcelo Arruda, da Afroempreendedores, questiona o seguinte: nessa sua trajetória de investidor, né, tratando com algumas empresas, você já foi surpreendido com uma empresa de sócios negros que fez investimento ou se destacou nessa questão da busca da equidade racial, ou você acha que isso ainda é um desafio constante? Bom, Marcelo, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do evento começar. Particularmente, o fundo que eu invisto só investe em empresas listadas na Bolsa. Então, eu estou fora um pouco desse mundo dos empreendedores. Mas a gente estava conversando um pouco, só contando para todo mundo, eu e o Marcelo, sobre quantos CEOs de empresas de médio e grande porte nós conhecemos. E não é conhecer de ser amigo, é saber o nome, basta saber o nome. Ele falou 5, eu falei um número entre 7 e 8, que eu tenho referência. Mas, gente, a gente está falando de um país que tem 20 milhões de empresas, tem 400 empresas listadas na Bolsa. Eu não estou falando só de empresas da Bolsa, não. Eu estou falando de qualquer empresa de médio e grande porte. O Marcelo trabalha com isso. Eu tenho um radar e não conheço. É um absurdo isso. Né? Então, a gente parte de uma situação horrorosa. E não é só na questão racial. Dentro do índice Bovespa, né, que reúne aí cerca de 80 empresas, sabe quantas empresas têm mulheres no cargo de CEO? Duas. A gente está falando ainda de um país que ainda não abriu os olhos para a diversidade de nenhuma forma. Mulheres em cargo de... Eu estou falando de mulheres porque isso veio primeiro, né? A pressão internacional em relação a mulheres, a questão da equidade de gênero veio primeiro, então, teoricamente, a solução teria vindo antes. A gente está falando de 14% das mulheres em cargos de conselho, mas grande parte, isso é o número que é publicamente divulgado, mas quando a gente retira as mulheres que estão no conselho, porque são membros da família controladora, esse número cai para menos da metade. E aí, a gente fica imaginando, será que a mulher está lá por ser mulher ou porque ela nasceu mulher, filha daquele controlador? Porque se tivesse filho homem, eventualmente seria ele que estaria lá. Então, os números são assustadores. Pesquisando, achei 8 CEOs negros no Brasil, de empresas de médio e grande porte. O Marcelo, 5, e provavelmente são os mesmos. É uma vergonha. A gente tem enfim, está muito longe da estaca zero. Professor Pedro Aguirre, da PUC, questiona o seguinte: a responsabilidade social corporativa é a conexão das organizações com os territórios de atuação e com as necessidades de apoio e parcerias para o desenvolvimento social, que pode ser racial ou de gênero, nesses territórios, ou como você vê a questão da SG brasileiro como um compromisso ético? Pergunta excelente. Excelente porque ESG não é sinônimo de sustentabilidade nem de responsabilidade corporativa. Embora exista muita intersecção nos assuntos, a forma ela é diferente. O ESG é, por natureza, mais raso. O ESG é um protocolo do mercado financeiro para incluir este olhar dessas temáticas nas empresas. E, portanto, o ESG ele vai até um determinado limite, né? Isso de uma maneira conceitual. Quando a gente fala de responsabilidade corporativa, ela vai além do ESG. Ela deveria discutir temas que o ESG traz com muito mais profundidade, entendendo um pouco da sua responsabilidade e agindo para tal. Quando a gente fala de sustentabilidade, vai mais ainda. Então, existe uma intersecção entre os assuntos, mas não são exatamente sinônimos. Mas aí o professor Pedro coloca uma palavra que eu acho que é o que une tudo,
que é ética. Ética, quando vocês vão olhar nos livros textos sobre ESG, ética está dentro do G. Eu discordo veementemente. Ética está acima das 3 letras. Não existe nada que a gente está falando aqui sobre questões sociais, nada sobre questões ambientais e de governança que não estejam envolvidas com ética. A gente pode partir até do princípio que direito eu tenho de roubar o futuro das próximas gerações. Eu não tenho esse direito. Que direito E aí a gente está falando de ética, por exemplo, ambiental e assim sucessivamente. Então, eu acho que se existir, embora cada uma desses conceitos tenha uma profundidade diferente, quando as pessoas que estão lidando com eles entendem a questão ética, é muito difícil parar, né? Porque você entende o tamanho da sua responsabilidade. E acho que essa compreensão de responsabilidade, ela não para no tempo. Uma empresa, até pouco tempo atrás, entendia que a sua responsabilidade era delimitada pelo portão da fábrica. O que eu quero dizer com isso? Bom, a matéria-prima chegou aqui, é minha responsabilidade, o produto acabado saiu da minha fábrica, acabou a minha responsabilidade. Não é mais assim, né? As empresas precisam entender que a responsabilidade vai desde a origem da matéria-prima. Então, poxa, é um produto natural, então enfim, como ele foi extraído, houve violações de direitos humanos nesse sentido, qual é a pegada de carbono, qual a pegada hídrica, ele veio de alguma manufatura, tá? Então teve violações de direitos trabalhistas também, e assim sucessivamente, e acho que as empresas precisam entender que a responsabilidade vem desde o começo. E se vem desde o começo, as empresas, especialmente as maiores, elas precisam usar o tamanho que elas têm e o poder que elas têm de influência em relação aos seus fornecedores. Então, empresas deveriam usar o exemplo, por exemplo, que a Gerdau fez. Olha, empresas que não tiverem política racial formalizada não serão mais minhas fornecedoras a partir de 2023 e ponto. Vocês que corram para fazer as suas formalizações. O que vai ter nessa política de diversidade, podemos discutir depois, mas sequer ela existe, né? Então, acho que é um segundo passo, é discutir quão profunda, se tem meta, se não tem meta, essa é outra questão, mas acho que as empresas elas precisam entender o tamanho da sua responsabilidade. A responsabilidade também vai para depois que o produto chega no consumidor, né? Então, como vai ser o descarte daquele produto, de que forma, etc e tal, como vai ser o uso, e assim sucessivamente. E acho que sou super fã do Emicida, e o Emicida na Roda Viva, quando questionado por que a roupa dele era tão cara, ele deu uma resposta brilhante, né? Porque ele sabe o valor que ganha uma costureira e não vai explorar o serviço das suas costureiras. Então, se cada empresa pensar mais ou menos dessa forma e cada pessoa entender que consumo nada mais é do que um ato político e as suas escolhas de consumo, elas estão financiando alguém que faz alguma coisa de alguma forma, a gente vai mudar mais rápido e essas barreiras entre ESG, responsabilidade corporativa e sustentabilidade, elas passam a ruir. E acho que tudo isso vem a partir da ética. Legal, Fábio. Estamos aqui nas 2 últimas perguntas. O Luiz Eduardo, da Gestão Queiroz, pergunta o seguinte: se você acredita que a forma que as empresas hoje estão linkando diversidade e sustentabilidade, se isso é um reflexo das abordagens que surgiram na década de 90, né, em relação à conformidade legal. Essa questão se dá muito por questão, por exemplo, das pessoas com deficiência, interseccionalidade de gênero e ainda muitas coisas linkadas à Lei 91, do termo de ajustamento de conduta. Qual é o aspecto em relação a isso e como a gente costura a ESG? Eu vejo isso nitidamente. A contratação de PCDs, é óbvio que existe isso. Mas eu vou um pouco além. Cada vez mais existe uma discussão, e eu não acho que essa discussão seja trivial, né? De uma forma apaixonada eu poderia defender, mas eu tenho um pouco de dúvidas. Por exemplo, a Bolsa Americana de Tecnologia, a Nasdaq, está, a partir de agora, obrigando que os conselhos sejam diversos, que tragam alguma diversidade, ou expliquem por que não tem.
Isso é muito constrangedor, né? Uma empresa falar, olha, eu tenho aqui um conselho de 13 pessoas, eu não encontrei uma mulher, um LGBT, um negro, um latino, nada. Só tem homem hétero branco que é bom. Então, eu acho que, como regulação, isso vai ajudar a trazer diversidade. Mas a pergunta é, se essa diversidade que não foi feita naturalmente, ela é sustentável no futuro, as pessoas que estão lá serão ouvidas ou elas serão menosprezadas, né? Elas terão seu espaço de fala ou não? E eu acho que essa é uma questão que eu não sei se eu estou pronto para responder. Porque talvez exista o argumento, não, a pessoa não vai ser ouvida no começo, mas a partir do momento, sei lá, passa 1, 2, 3 anos, as pessoas se acostumam e dão ouvidos. Mas será que é por aí? Eu acho que o valor da diversidade, ela tem que surgir a partir do entendimento do seu próprio valor. Então, quando uma empresa entende que, de novo, a diversidade é benéfica para a própria empresa, ela nunca mais vai abrir mão dela. Então, enquanto for instrumento legal, ela vai ser frágil. Ela vai acontecer, mas ela vai ser frágil. E no momento que, enfim, a gente viu a Suprema Corte americana revertendo coisas de 50 anos atrás, na semana passada, a gente não pode depender de agenda de política pública para ter... Claro que ajuda, né, num primeiro momento, mas a diversidade ela precisa ser atingida por uma questão de princípio, por uma questão de entendimento, por uma questão de ética, e não por uma questão legal. Pode ser um pouco utópico, mas... Desejos. Fábio, a última pergunta. Se você já visualizou, conhece, já experimentou alguma organização do governo, seja municipal, estadual ou até federal, que valorize essas iniciativas em relação a fomentar a equidade racial nas empresas privadas, e se essa iniciativa tem algum link com a ESG. Isso é uma pergunta do Leonardo Costa, que é da Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial do município do Rio de Janeiro. Eu acho super importante essa pergunta, né, porque a gente começa a discutir a necessidade de implementação de ações afirmativas, visando sempre como um compromisso do poder público, mas a gente agora traz à luz a discussão do compromisso e do engajamento das empresas com essa pauta. Mas aí eu te pergunto, existem bons exemplos? O meu mundo é muito mais focado no corporativo do que no público. Então, eu não sei responder... desculpa o nome da pessoa que fez a pergunta. Leonardo, desculpa, eu não tenho conhecimento para te dar uma resposta boa. Eu posso falar um pouco do que eu acho em relação a isso. Existe uma representatividade baixíssima de diversidade no nosso Congresso. A gente tem uma eleição para acontecer muito em breve. Eu não sei em quem eu vou votar, mas eu sei que vai ser para a mulher preta. Eu estou procurando candidatas que sejam, enfim, que dentro desse critério que estejam alinhadas com a minha forma de pensar, mas esse é algo que eu não abro mão. Então, eu acho que se a gente não tiver representatividade no Congresso, a gente não vai mudar a esfera pública de jeito nenhum.